Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo, é uma alegria muito grande ter sua companhia. Estamos começando um novo trimestre, uma nova temporada aqui do Contra a Cultura e dessa vez trazendo para você um dos livros mais incríveis da Bíblia, o fantástico livro de Isaías, o príncipe dos profetas. O livro de Isaías é considerado por muitos como uma obra-prima do Antigo Testamento, né? Ele tem ali quase uma estrutura muito parecida com a Bíblia, ali 66 capítulos, a divisão que ele faz, né? Ele traz uma visão do evangelho muito bonita, de exortação, de chamado para o povo, e o nosso guia de estudos vem discutindo sobre o prisma da identidade do povo e como nós hoje também, né, no nosso contexto mais contemporâneo, muitas vezes a gente sofre essa questão da perda de identidade, a gente perde os nossos parâmetros, as bases que dão sentido para a nossa vida e nosso relacionamento com Deus e nosso propósito, nossa missão aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente se esquece disso e essa lição vem bem a calhar para nos fazer esse convite, esse chamado, como diz aqui logo no primeiro capítulo, ao arrazoamento, né? E para a gente começar aí com o pé direito essa temporada, neste primeiro episódio a gente vai abordar aqui um pouco do capítulo 1 e algumas peças aqui importantes até chegar no capítulo 5. Eu tenho a alegria de convidar aqui com a gente o pastor e professor Moisés Sanches. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado, Isaac. É um prazer estar aqui com vocês no programa Contra a Cultura e partilhar um pouquinho desses conhecimentos de Isaías. O senhor é professor aí no IASP, né? Ou seja, o NASP Campus Hortolândia. Qual que são as disciplinas do seu trabalho aí? Como tem sido o seu trabalho? Conta um pouquinho pro pessoal. Eu trabalho com algumas disciplinas técnicas na área legal, no curso de Direito, ou na área de Políticas Públicas, no curso de Pedagogia. Trabalho com matérias religiosas na faculdade, eventualmente matérias ligadas à área de fundamentos, filosofia, história da educação. Essa parte mais de história, profecia, essa parte do panorama do Antigo e Novo Testamento, aí é uma área que você gosta bastante de estudar também, né? É uma área que eu gosto, é uma área que eu também me dediquei por conta de disciplinas, né? A disciplina de interpretação bíblica da história, então são áreas muito gostosas e que nos dão uma perspectiva bem clara do momento em que a gente vive, né? Sabe que, assim, uma das coisas que mais me fascina, e é o ponto, assim, que eu mais gosto de abordar no estudo bíblico, é de fato a metanarrativa bíblica, né? Como é que esse arco narrativo ele é conduzido de Gênesis a Apocalipse. É incrível como é que você, não importa onde você está no panorama bíblico, você vai encontrar reverberações no passado e como essas ondas vão se chocar lá na frente no futuro, né? O tempo todo a Bíblia tem esse arco se juntando ali. E eu acredito, né, que Isaías acho que é uma das pedras fundamentais dessas reverberações, né? Você vai ver os autores do Novo Testamento o tempo todo se voltando para Isaías. Ele é um dos livros que mais acho que tem esse encontro, essa convergência lá no Novo Testamento, né? Isaías ele acaba cruzando com muitos temas na Bíblia, né? Ele percorre temas que estão ligados à questão específica do povo de Israel e sua missão, ele percorre temas que têm a ver com a descrição, inclusive, de momentos ou particularidades do remanescente. Ele traz dentro do texto profecias ligadas ao Messias, que é o ponto central, talvez a parte mais importante da esperança que Isaías traz como fenômeno. Mas ao mesmo tempo ele também aponta ele reverbera, né, no fim da Bíblia com a questão do Apocalipse, quando ele faz a descrição da nova terra, primeiro aplicada a Israel, depois reaplicada pelos escritores do Novo Testamento ao Israel espiritual e à vinda de Cristo e à nova terra de fato. Então ele acaba cruzando a Bíblia por inteiro, de Gênesis a Apocalipse tem elementos dentro do texto de Isaías. Então tá aí, desafio incrível que a gente vai ter nesses próximos 3 meses aí, de janeiro até o finalzinho de março, para estudar esse livro. Eu digo que 13 episódios aqui vão ser, acho que bem pouco pra gente abordar, então a gente vai tentar pegar um pouco dos highlights aqui, como sempre, e eu espero que seja de bom proveito para você. E o convite que eu quero fazer para você é que não se atenha simplesmente a consumir os programas, né? Bons programas que tanto a rádio quanto a TV tem, de discussão da Bíblia, e também a lição vem trazendo, mas gaste seu tempo também folheando a palavra de Deus diretamente na fonte, né? Escolha uma versão adequada aí para sua leitura, que você tem um pouco mais de facilidade de ler. A gente tem a NVT, que é um pouco mais moderna, a gente tem a ARA e a NAA, que são um pouco mais clássicas, mas também tem uma linguagem um pouco mais trabalhada para um fácil entendimento. Tem a NVI. Escolha uma versão interessante e leia. A gente está aqui no primeiro capítulo, que a gente vai começar aqui em Isaías. Leia, use assim a sua semana para poder ler, não é um capítulo muito longo.
e você vai com certeza ser abençoado buscando na fonte primária. Aí você pode sublinhar pontos aí que talvez você tenha dúvida. Sinta-se à vontade para entrar lá no nosso canal, e se você tiver alguma dúvida e querer também colocar o seu ponto de vista, a sua discussão, youtube.com/cristãoscansados, lá você vai encontrar um espaço adequado para você poder trazer sua dúvida, sua discussão, o seu acréscimo, né, a sua contribuição. Vai ser um prazer receber você por lá, e também para você acompanhar o conteúdo extra que vai sendo soltado durante a semana, porque aqui na rádio a gente está restrito, né, a um bloco de meia hora, então a gente não tem como tratar de tudo aqui. Então lá a gente acaba passando um pouco do excedente aí, e vai ser um prazer receber você por lá, beleza? Último convite antes da gente ir para o texto aqui. Tá quase pronto o nosso curso de interpretação bíblica básica, tá? Vai sair agora no final de janeiro. Então corre lá em queroentenderabiblia.com.br, se inscreve que você vai receber diretamente aí no seu e-mail ou no seu WhatsApp o link de inscrição para o nosso curso, e vai ser muito legal estudar a Bíblia com você, para a gente aprender aí os parâmetros básicos de como abordar o texto bíblico para nossa devocional, para o nosso crescimento, talvez para preparar um sermão, para dar um estudo. Eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida com Deus, beleza? Vamos então aqui, pastor Moisés, para o nosso texto bíblico, Isaías capítulo 1. O primeiro verso ele já dá uma apresentação aqui de quem é o autor do livro, né? Isaías, filho de Amós, e ele está falando aqui que ele está lidando com Judá e Jerusalém. Né? E ele vai dizer, vai delimitar para a gente aqui que são os dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que são os reis de Judá. Eu já vou pedir para você dar um panorama rápido para a gente aí, mas para começar, se você quiser dar uma leitura um pouco mais profunda na história, porque o que acontece? Os profetas, eles têm uma linguagem mais poética de exortação da parte de Deus, né? São mensagens diretas. Eles não trabalham tanto com a narrativa, mas sim com o propósito de Deus em conversar com o seu povo. Se você quiser dar uma olhada um pouco mais profunda na parte narrativa, ou seja, no que está acontecendo no pano de fundo histórico, você pode ir lá para o segundo livro de Reis, capítulo 15, até mais ou menos ali no final do capítulo 20, você vai ter aí a abrangência desse período dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que são os reis de Judá. Por que eles são os reis de Judá? Se você lembrar bem, logo após o reinado de Salomão, acontece uma guerra civil provocada ali por Roboão e tudo mais, e o reino de Israel se divide em dois: reino do norte, reino do sul. Então a gente está agora no período do reinado dividido. Então você tem um rei em Israel, você tem aí a capital Samaria, e você tem aqui em Jerusalém, né, a capital de Judá. E é aqui que Isaías está se situando, né? O que mais que a gente pode levantar de interessante aqui, pastor, para a gente poder entender um pouco esse pano de fundo do que está acontecendo no período de Isaías? E o porquê dessas mensagens que ele vai dar no decorrer do seu livro, né? Eu acho que tem assim, a primeira grande coisa interessante do contexto de Isaías é que ele começa o seu ministério num processo de crise, de perda de referência que Israel está passando. Uma perda de referência, em primeiro lugar, em relação a Deus, em função de que o rei que governava Judá resolve assumir para si a capacidade de sacerdote. Essa que é uma primeira grande coisa que desestabiliza o modelo, porque ao fazer isso, ele recebe como repreensão de Deus, através da repreensão do sacerdote do templo, o fato de que ele vai ter lepra. E ele, nessas condições, perde a sua referência, a sua identidade pessoal, porque um leproso naqueles dias é deslocado. O que leva Israel a um contexto de perda de referência. Perda de referência de Deus por um lado e perda de referência do rei pelo outro. Ou seja, Isaías inicia o seu ministério num vácuo. Essa é uma primeira grande questão interessante. A segunda questão interessante é a gente pensar que nós estamos falando do reino de Judá, onde quase você não vê profeta dentro da referência bíblica. Os profetas clássicos que a gente sempre vê estão todos em Israel. Elias, Eliseu, os profetas fortes da Bíblia estão lá no reino de Israel. Em Israel, você não tem a referência do templo. A divisão dos dois reinos gera um templo espúrio em Samaria. E esse templo espúrio leva o povo à corrupção, ao paganismo e à perda da sua referência de Deus. É um pouco daquela discussão que tem lá com Jesus com a mulher samaritana, né? Exatamente. A gente adora no monte, adora no templo. Essa confusão perdura até os dias de Jesus, né? Exatamente, essa é a referência. E por isso chega Jesus e diz: vai chegar um momento que nem aqui nem lá vocês vão poder adorar. Dentro da história de Judá, não, você tem o sacerdócio e tem o templo como referências da presença de Deus. Então, se o povo sai dos trilhos, o sacerdote, os escribas eram responsáveis por trazê-los de volta. Já em Israel, não. Então, Isaías vem dentro de um contexto
onde as referências se perderam e ele passa a ser um ponto de advertência e chamamento ao povo de Israel ao retorno às bases. É como o ministério de Isaías assume um aspecto semelhante ao ministério dos outros profetas no reinado de Israel. E isso é bastante curioso no caso aqui em específico. E uma terceira questão importante, já logo na abertura do texto isso fica claro, é que Israel se distanciou a tal nível que já não escuta mais ninguém. E Isaías é quase que um profeta para um povo de ouvidos moucos ou para um povo surdo. Essa também é uma peculiaridade interessante do caso de Isaías. O que eu acho irônico, né? Porque quando a gente vai aqui para o verso 2, ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Deus está falando para a terra e para o céu que não escutam, porque terra e céu não têm ouvido, são objetos inanimados, né? Eles não são seres cognitivos. Deus está falando, eu vou ficar falando aqui para o vento e para a terra, porque tem mais chance deles me ouvirem do que Israel me ouvir, né? Exatamente. Ou seja, literalmente o que a gente está vendo aqui é o início de um ministério que é quase um ministério do título do programa, contra a cultura. Sim. Ou seja, o que Isaías vai fazer é atacar de frente um problema de perda de referências de Israel, mas para um povo que sequer consegue entender o que ele está falando. Ou se entende, não escuta, ou faz questão de não escutar. E isso vai caracterizar o ministério de Isaías quase por inteiro. E uma última questão é que é um ministério longo. Isaías tem um protocolo de ação bastante longevo, passando aí por 4 grandes reis em Israel. E os recursos homiléticos de Isaías no decorrer do seu ministério, né? Não é possível que alguém correndo pelado por aí não vai chamar atenção, né? E ainda assim, vai por aí. E ainda assim o povo de fato não escuta. E você percebe assim, essa repetição o tempo todo, né? Gente, eu quero falar com vocês. Gente, me dê ouvidos o tempo todo. Até que o próprio Deus fala, né? O Senhor não está tão longe que não possa escutar vocês e tal. Mas é o contrário, é Israel que está se afastando, né? No final do verso 2 e o verso 3 dizem assim: criei filhos, é Deus falando por meio de Isaías, né? Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Quase fazendo um resumo aqui de toda a história da aliança, né? Se você pega desde Abraão, dos patriarcas tão valorizados ali pelo povo, Deus o tempo todo ali no cuidado, no livramento do Egito, na condução lá no deserto, no estabelecimento no povo, né? No crescimento ali da monarquia e todo o período de fertilidade e tal, que o povo teve, e ainda assim o povo se revolta, né? O verso 3 ele vai dizer o seguinte, olha, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. É interessante quando a gente fala dessa questão, como a gente falou no começo, da narrativa, né? Porque você percebe que o tempo todo, e você já vê isso logo de cara lá em Deuteronômio 6, por exemplo, Deus ele dá uma ordem para os filhos de Israel que é, olha, não esqueçam do que Deus fez. Falem para os seus filhos quando for deitar, quando for sentar, quando for comer, quando for sair para trabalhar, quando for voltar. Fale, converse, não pare de falar. Por quê? Você percebe direitinho na história do povo de Israel que sempre que o povo se esquece de Deus, para de contar as histórias, os grandes atos que Deus fez no passado, eles começam a se rebelar contra Deus, buscando outros deuses, né, caindo na idolatria e tal. E o grande problema aqui, talvez até fazendo um paralelo com o profeta Oséias, né, quando ele fala aqui que o povo de Israel não tem conhecimento. Conhecimento de quê? Eles não conhecem quem é Deus. Já é uma reverberação lá de Juízes, né? Quando ela fala assim, olha, depois da geração de Josué veio uma nova geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito. Mas espera aí, é a geração que vem depois de Josué. Como eles não conheciam a Deus? A geração de Josué foi uma geração incrível, né? De fé, de conquista da terra. Aí o filho deles não sabem simplesmente quem é Deus. E parece que Israel aqui, por mais que esteja em volta, como a gente vai ver, dentro de todo um contexto de ritual, de templo e tudo mais, mas como você falou, eles não têm mais a referência, talvez porque eles esqueceram e não conhecem mais pessoalmente a nível de relacionamento, né? No caso desse texto em específico, dos versos 2 a 4, eu particularmente gosto da forma como essa estrutura e metáfora montada aqui é traduzida na Bíblia a mensagem. É uma Bíblia não tão útil e boa para estudo, no sentido primário, mas ela traz algumas ilustrações que nos fazem compreender o texto na sua ênfase. Olha como está esse texto lá, ele diz assim, o boi sabe quem é seu dono e o jumento conhece a mão que o alimenta. Porém meu povo perdeu completamente o rumo. Que vergonha! Vivem fugindo do eterno, enganados, cambaleando sob o peso da culpa. Bando de crápulas, gangue de baderneiros. Apesar da ênfase exagerada que a Bíblia Mensagem traz do texto, ela
traz bem claramente o sentido de rebeldia que está no verso 2. Que na realidade é isso mesmo, é um sujeito que vira as costas para você e é um bando de baderneiros. Eu acho que a ênfase não tá tão pesada quando você vai aqui na área que é mais clássica, fala raça de malignos, filhos de corruptores, né? Ele não tá passando pano de fato, né? Deus de fato tá preocupado com o povo e tá dando uma ênfase pesada para ver se os caras acordam, né? E aí o verso 5 fecha esse pacote com uma pergunta, né? Por que eu insisto em me importar com vocês, se vocês temam em seguir seus próprios caminhos? É quase como se Deus estivesse olhando e falando, eu já fiz tudo que eu podia e vocês não enxergam. Vocês estão indo para o buraco, eu estou fazendo todo o possível para vocês não caírem no buraco e parece que vocês não entendem isso, caminham para a autodestruição. Essa ênfase que Deus dá de apelo ao povo é a tônica do livro, é a tônica do ministério de Isaías. E é interessante que na área ele fala que por que vocês vão continuar sendo feridos se vão continuar em rebeldia, né? Deus ele usa da própria dor no decorrer da correção, né, da história de Israel, e você percebe o tempo todo, o povo vai lá, aí vem os filisteus e começam a castigar o povo, aí Deus vai lá, manda um juiz, resolve o problema, o povo entra em paz, daqui a pouco eles começam a entrar em idolatria de novo. Só que assim, agora parece que nem isso está resolvendo mais, né? Os caras estão com os assírios batendo no portão ali o tempo todo, castigando Israel, né, Judá ali o tempo todo, e simplesmente eles não acordam para isso, né? Deus está falando assim, olha, não tem mais castigo pedagógico que eu possa dar para vocês. Por quê? E aí ele começa a descrição aqui no verso 6, né? Vocês estão da planta do pé até a cabeça, né? Vocês estão completamente cheios de feridas, cheios de contusões, inflamados e tal. Não tem mais óleo que resolva, né? Não tem mais, assim... É como se o médico estivesse chegando pro seu paciente e falasse assim, olha, você está em estado terminal. A gente vai fazer aqui o que é possível para aliviar seu sofrimento, mas, né? Tá na hora de você fazer as pazes aí com o teu criador e encontrar aí o seu fim, né? Porque, assim, vai fazer o que mais? Né? O Senhor dos Exércitos já fez tudo que poderia fazer por vocês. E é triste, né? Porque, assim, é curioso que você vai observar uma nação como a Síria, que está causando toda essa dor, e eles têm uma estratégia muito interessante, né, de conquista, diferente dos babilônicos. Eles chegam numa nação, conquistam essa nação, pegam toda a população dessa nação e misturam com outras nações conquistadas, né? Então, tipo assim, quando eles vão lá e pegam Israel, eles mandam o Israel lá pro meio de outro país, e aí pegam o resto do outro país e traz para Israel. Faz toda uma salada de fruta, por quê? Porque aí você tem toda essa miscigenação e aí eles começam a perder a cultura própria, né? Porque nessas cidades, com toda essa mistura, que é o problema que você vai ter nos dias de Jesus, que os judeus consideram, né, os israelitas, os samaritanos, como, não, vocês são vira-latas, por quê? Que vocês misturaram tanto, que vocês não são mais a nação de Israel, vocês não são mais os filhos de Abraão, vocês são uma mistura de toda e qualquer coisa. Então, nesse caso, a Síria trabalhava com a desconstrução da identidade. Só que a Síria não atacou Judá ainda. E ainda assim, os caras não tem mais identidade fixa, né? A advertência de Deus é que o risco existe de que eles também caminhem para essa direção, e aí se perderia tudo. Perderia completamente a referência. E daí o fato de Deus trazer um profeta. Só o templo e só os sacerdotes não estão dando conta. E parte desse sacerdócio está sendo, de alguma forma, discriminada pelo rei. E aí o que você tem agora é a necessidade de alguém que se levante como voz legítima de Deus ali para pôr ordem na casa e trazer de volta alguma referência de sanidade para o povo, para pelo menos Jerusalém se preservar. Caso contrário, quando Cristo viesse, nem Jerusalém existiria. A gente está falando justamente do propósito da aliança, que é conduzir uma linhagem que vai sair lá de Eva e vai chegar em Maria, né? Que vai chegar no Messias. Sem essa linhagem, Deus não vai resolver é o que Paulo vai falar lá em Gálatas como a plenitude dos tempos, né? Você precisa criar uma atmosfera perfeita de pressão, de calor e de tudo para que o Messias possa vir e cuidar do problema e resolvê-lo da melhor forma possível, abrangendo o maior número possível de pessoas, né? E no impacto do plano da salvação. E aí você tem, por exemplo, né, que é o caso que ele vai citar aqui agora, mas lá no período de Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Se Sodoma e Gomorra talvez permanecessem vivas, talvez, né, Abraão não conseguiria florescer naquela terra, eles se perderiam ali, então Deus vai lá e intervém e tal. Só que aqui parece que a gente está chegando nesse ponto, né? E o próprio Deus vai fazer aqui no verso 9 essa comparação. Olha, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. E é interessante isso daqui, porque olha como é que é a questão da progressão da poesia, né? Porque aqui ele fala no circunstancial, né? Se Deus não tivesse intervido, vocês talvez teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Aí no verso 10...
deixa de ser uma condicional e se torna uma afirmativa. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestar ouvidos à lei do vosso Deus, povo de Gomorra. É como se Deus estivesse falando assim, né? Então, não é mais uma circunstância, vocês de fato já se tornaram isso, né? Sim, eles assumem uma postura pagã, eles passam a encarar o templo como uma estrutura de barganha, eles passam a executar os sacrifícios e fazer os rituais religiosos como meros rituais formalistas de, literalmente, barganha de perdão. Ou seja, eles se tornaram pagãos. Sim, apenas descreviam um formato de religiosidade que se aproximava ao formato original de Abraão, na parte externa da forma, sim. Mas a essência era pagã. Já é uma negociação de indulgência, já aqui muito antes lá da Idade Média e tudo mais, né? E vai mais longe, né? Eles já faziam o processo do pecar como algo premeditado. Eu peco para depois ir lá e resolver a conta. Eu faço isso aqui para ir lá depois e ajustar a conta. É o famoso, será que isso vale a pena, né? Ou seja, a pena que eu vou ter que pagar por esse pecado, será que se eu colocar aqui na ponta do lápis lucro versus prejuízo, será que vale a pena? Acho que vale. Eu vou cometer esse pecado, depois eu vou lá e ofereço um cabrito ou um cordeiro, e acho que fica... Ainda vou sair no lucro, né? É quase um negócio assim, né? O que é interessante porque, assim, quando a gente fala de Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a depravação sexual, né? Porque você tem lá os caras querendo estuprar os anjos, né? Um estupro coletivo na cidade. Só que a gente vai ver um profeta como Ezequiel, né, onde ele vai falar que um dos grandes pecados, né, de Sodoma e Gomorra, não que ele estivesse passando pano para isso, ele fala também da questão da impiedade, né, da luxúria e tal, da lascívia, mas um dos grandes problemas de Sodoma e Gomorra era que eles de fato viviam para si mesmos, né? Eles tinham abundância de comida, mas não se preocupavam com aqueles que estavam marginalizados na sociedade, com o estrangeiro, com o escravo, né, com a viúva, com o pobre, que são as tônicas que Isaías vai falar aqui pela boca do Senhor o tempo todo para falar que Israel não está se preocupando também com essas pessoas, que acaba sendo um sintoma de uma sociedade que de fato perdeu a identidade do seu propósito, ou seja, a gente não vive aqui nessa terra para levar a cabo o plano de Deus de abençoar todas as famílias da terra, como ele prometeu em Abraão, né? A gente está aqui para satisfazer todas as nossas vontades, viver do nosso próprio jeito, e a gente ainda tem um escudo para nos proteger de todos os efeitos colaterais do nosso pecado, que é Deus lá no templo, né? Então, essa colocação que você faz do egocentrismo, o que é interessante lembrar da questão de Sodoma e Gomorra, quando isso é trazido para o povo de Israel, esse egocentrismo, esse modelo de olhar para si mesmo, leva Israel para o mais profundo dos seus pecados, que é a cisão com Deus. E isso tem uma causa anterior, se você lembrar, desde Levíticos, na questão da terra, por exemplo, quando Israel ocupa Canaã, Levíticos 25 deixa muito claro o desenho de que a terra não é do povo. A terra é de Deus, concedida ao povo, e por isso a terra, não tendo dono, não pode permanecer na mão de donos que não sejam os para que Deus concedeu. E aí vem a questão do jubileu, a questão do preço de uma terra quando arrendada, do resgatador, que é a figura de Cristo, resgatando a terra, que a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 5, por exemplo, quando aparece lá, compraste para teu Deus, fizeste sacerdote e reinarão sobre a terra. Então, essa abordagem de perder a referência de que é de Deus e de que eles vivem a dependência de Deus, traz Israel para um modelo de autossuficiência, e a autossuficiência leva Israel para um desenho de paganismo, e aí daí para frente todos os demais pecados são apenas carona. Não é que se desfaça o pecado de Sodoma e Gomorra enquanto luxúria, mas é que o início disso é o modelo de autossuficiência. A luxúria, ela não é a causa, ela é a consequência, né? Ela é consequência. Ela é simplesmente o sintoma de um povo que já está completamente doente no seu ensimesmamento, digamos assim. O que eu acho que deveria levar a gente a refletir muitas vezes qual é a nossa relação com os pecados da sociedade, né? Porque a gente acha que não, a sociedade é perversa porque ela é assim, porque ela é essa. Não, de fato, são problemas que nós, muitas vezes, até como, digamos assim, povo de Deus, enfrentamos, né? Será que a minha igreja, a minha comunidade, o nosso propósito aqui é levar a cabo a pregação do evangelho, né? O anúncio do querigma, da volta de Jesus ali? Ou eu estou vivendo assim, não, eu quero uma igreja que tem uma programação legal para atender as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades, né? E eu não me preocupo em servir a comunidade ao meu redor, em tentar atender as necessidades do bairro onde eu congrego e tudo mais, né? Pode parecer uma coisa inocente, a princípio, né? Não tem nada a ver, a gente só está procurando um culto legal.
Só que passa geração, vem geração, é justamente isso que acontece com Israel, né? Vem uma geração, perde um pouco da identidade. Vem outra geração, perde um pouco da identidade. E aí você vai se mergulhando nesse hedonismo até o ponto de que o que vai acontecer aqui na descrição do verso 12, do verso 11 em diante, né? Agora você tem um povo que segue todos os rituais que Deus estabeleceu lá atrás, desde Êxodo, passando por Levítico e Deuteronômio. O povo não erra em nada no sentido do que é a liturgia da coisa, né? O grande problema é que a ortodoxia deles não conversa com a prática, digamos assim, né? Eu vou ler rapidamente aqui, pastor, o texto, e aí o senhor traça alguns paralelos para a gente aqui. Verso 11, ó. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem foi que vos requereu o só pisardes os meus atos? O que ele está falando aqui é, quem foi que disse que vocês tinham que vir até o templo simplesmente por comparecer? Não é uma questão de marcar presença. Você é professor, né? Você já deve ter tido muito essa coisa do aluno que vai lá e só marca a presença, mas ele não quer o conteúdo da aula, né? É basicamente aquele, ó, vocês não querem um relacionamento comigo. Vocês vêm, marcam um X aqui, assinam o nome de vocês aqui na presença e é isso. Verso 13. Não continuem a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Olha, são palavras pesadas. A abominação é algo assim, repugnante, né? Ou seja, o que vocês têm de mais valioso para oferecer, né? O incenso, o sangue dos novilhos, isso para mim, né? Dá ânsia de vômito e tudo mais. As festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece, já são pesadas para mim. Estou cansado de sofrer. Por quê? Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que ele não tem um problema com a liturgia de Israel. Ele tem problema porque Israel está associando a liturgia com toda a sua impiedade, está mesclando as coisas, né? E eu acho que isso é muito próprio nosso hoje em dia, essa dicotomia que a gente acaba fazendo, né? Parece que a gente tem uma vida no sábado, na reunião do sábado de manhã, e durante a semana a nossa vida é uma outra coisa, né? Tem uma palavra que resume tudo isso que você leu, que é a palavra integridade. Em português mais simples, inteireza. Uhum. Ou seja, Israel não é inteiro naquilo que faz. Ele tem a descrição de tem as mãos, exatamente, a descrição de tem as mãos cheias de sangue é a demonstração clara de que eles não estão ali por inteiro. Que é a grande pergunta, você quando se envolve com as coisas da religiosidade ou da religião, você está ali por inteiro ou está ali por partes? Uma parte de você está no trabalho, outra parte de você está no lazer, outra parte de você está em outro canto e só um pedaço de você está ali naquele ritual. A segunda coisa que resume esse texto é coerência. Então, integridade, que é o fato de você estar ali por inteiro, e coerência, que é o fato de você ter correspondência entre o que você está fazendo no ritual e o significado disso, e a tua vida real fora do ritual. Essas duas coisas juntas formam a essência desse bloco. Eu gosto, de novo, da ilustração nesse aspecto desse texto também, do que está lá na Bíblia a Mensagem. Olha como o texto descreve esse texto que você leu, só um trechinho dele. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir mais falar em reunião. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Reverbera muito mais com o nosso dia a dia hoje, né? Sim, ela traz algumas coisas de contexto para os dias atuais que ilustram uma nova forma de enxergar, porque a gente não tem aqueles sacrifícios, não tem nada daquilo que está descrito no texto de base, mas qual é o sentido dele no século XXI? Ou seja, a gente pode criar os mesmos formalismos, as mesmas referências formais de Israel nos cultos de hoje ou nas reuniões religiosas de hoje. E Deus olha para tudo isso e diz, para quê? Se o que eu quero é outra coisa, eu quero o seu coração e você por inteiro. Isso não quer dizer que não se tenha os cultos ou que não se tenha a religião, mas ela tem que ser feita por inteiro. Caso contrário, é só
perda de tempo. O que é até curioso, porque quando você vai para textos como Romanos 12, né, ou até Hebreus 10, você percebe que o verdadeiro culto, o sacrifício do crente moderno, o crente pós-cruz, que já recebeu o sacrifício definitivo, são sacrifícios de louvor, né, de lábios que entoam louvor ao seu nome, como tanto Romanos, né, Paulo lá em Hebreus também vai ser dito o quê? Hospitalidade, tratar bem o próximo, usar os seus dons para abençoar as pessoas, não pensar só em si mesmo, né? Não se vingar, ser bom, atentar para as necessidades das pessoas e tudo mais. Isso tudo está associado ao culto. Né? E não se... Mas quando a gente pensa em culto hoje, a gente fala culto, a gente já pensa na programação, né? Vamos cantar tantos hinos, o pastor vai pregar, a gente vai fazer uma oração, cantar o hino final e vai para casa, e vamos esperar o próximo sábado para a gente poder buscar mais um fragmento de um relacionamento com Deus que acontece a cada 7 dias, né? E eu até acho engraçado às vezes, né? É claro que é só uma questão de linguagem, mas às vezes a gente está no culto assim, e quando vai acabar a reunião, alguém ora assim, né? Senhor, agora que estamos saindo da tua presença, né, gostaríamos de tal. Aí eu fico, quando alguém fala assim, eu fico imaginando Deus sentado no púlpito, assim, na escadinha do púlpito, assim, tá bom, a gente se vê semana que vem, né? Agora que você vai viver sua vida, né? E acaba sendo muitas vezes assim, né? A gente não entende que, de fato, a integridade... E você percebe isso desde de todo o propósito do ser humano, né? O sábado vira só uma agenda, que é por isso que eu gosto dessa ilustração, né? Agenda sabática. O sábado vira só uma agenda de... Se a gente vira num contexto mais amplo, se falar da religião especificamente, é como se a gente falasse adventistas do sétimo dia ou no sétimo dia, por exemplo, como uma ilustração. Essa referência de você ter a agenda sabática, não existe sábado sem a semana. Ou seja, o sábado é a coroação de algo que aconteceu ao longo de uma semana, aguardando o próximo. É um momento em que eu tenho 24 horas com Deus, diferente das horas que eu tenho esporádicas na semana, entrecortadas por um monte de interrupções. É como se a gente não entende essa dimensão, né, de que eu estou diante de Deus toda semana, eu não anseio pelo sábado, porque eu não me acostumei com a falta que Deus faz. Essa é a impressão que dá de um ritual formalista. Ou seja, eu estou a semana inteira querendo encontrar com Deus e tem sempre alguém me interrompendo. Eu não vejo a hora que chega o sábado quando ninguém vai mais me interromper. E eu vou ter 24 horas com Ele para suportar os próximos 6 dias das interrupções. E uma forma de você relembrar das interrupções é exatamente a linha horizontal do mandamento, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, e a linha horizontal, ama ao próximo como a ti mesmo. Se não acontece essa linha horizontal, eu não anseio pela vertical. É verdade. E aqui está uma questão modular no modelo de interpretação desse desenho cultico. Tem que acontecer o durante para poder acontecer o dia. E ele fazer sentido. Acaba sendo o contrário, né? Eu quero continuar vivendo a minha vida e Deus fica tentando me interromper toda semana, né? Espera mais um pouco, ainda estou fazendo meu serviço aqui. Exato. O que é, de novo, né, irônico, porque o sábado eu acho que é o único mandamento que tem um porquê de você guardá-lo, né? Guardarás, te lembrarás, né? Tornarás o sábado santo. Por quê? Porque Deus fez alguma coisa, porque Deus agiu. Então, assim, se Deus ele dá o sábado por uma razão, nós também guardamos por uma razão. E até dando um spoiler aqui, né, digamos assim, quando você chega lá no capítulo 58 de Isaías, você vai ter uma grande discussão sobre o sábado e também sobre o jejum e tal, mas ele fala assim, olha, se você parar por um segundo de usar o sábado para fazer seus próprios interesses, né, e é interessante que no começo do capítulo, estou falando do capítulo 58 porque a gente teve uma lição, né, agora há pouco sobre o sábado. E esse texto ele fala muito forte sobre isso, porque o começo de Isaías 58 fala que o interesse deles é explorar os escravos, né? Não pagar direito às coisas, ter o máximo de lucro com o mínimo de pagamento ao próximo. Esse é o interesse deles. E no final do capítulo ele fala, se você parar de ficar buscando só seus próprios interesses... Então assim, se a gente começa com Israel perdendo sua identidade por causa desse hedonismo, esse mesmamento, eu acho que o sábado ajuda a gente a colocar as coisas no lugar e falar assim, peraí, mas o sábado é um desses pontos de referência, porque ele me lembra quem criou tudo, quem está cuidando de tudo, nesse processo da aliança, quem é, né, o suzerano e quem é o vassalo no meio dessa história? Será que eu não estou invertendo o papel? Né? Então, vocês estão guardando o sábado junto com todos os outros ritos, com todos os outros programas de reuniões de templo e de igreja e de tudo mais, mas ainda assim vocês não estão enxergando de fato aquilo que é o mais importante, um relacionamento comigo que vai se traduzir nesse relacionamento
horizontal com o próximo, né? E esse é o convite que ele faz aqui nos 16 e 17, né? Vocês precisam se purificar, tirar a maldade diante dos vossos olhos, parar de fazer o mal e buscar entender o que é justiça, né? E aí sim, aí ele faz um convite maravilhoso aqui no verso 18, né? Vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia aqui, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, o que é escarlata? É vermelho. Por quê? Ele acabou de dizer que as mãos deles estão vermelhas. Então assim, ainda que os seus pecados sejam de sanguinários, de pessoas que derramam sangue inocente, né, sejam como carmesim, elas vão se tornar brancos como a lã. Gente, lembra de Davi, o cara mais sanguinário que tinha, homem segundo o coração de Deus, né? Então assim, se Davi que matou milhares de milhares em guerra, não só em guerra, mas premeditado, né? No final você vê, o cara foi perdoado, descansou em Deus assim, pleno da salvação. Eu posso fazer o mesmo por vocês, né? Eu posso tornar vocês brancos e tal, se, e aqui acho que é a grande tônica do que acontece no livro todo, né? Se vocês quiserem me dar ouvidos. Acho que esse vai ser o convite, né? Se vocês me deram ouvidos, as coisas ainda podem mudar, né? A grande questão está aí. Há um momento de parada que o livro de Isaías provoca. Ou seja, vocês precisam parar o que estão fazendo, respirar e olhar para uma outra direção. Parem e olhem para outra direção. E tentem enxergar o que fora de vocês estão perdendo. Se vocês se permitirem ouvir isso, se vocês me permitirem interferir, então eu posso transformá-los nisso que é o meu sonho, transformá-los nessa nação que é o sonho que eu projetei para Abraão. Ou seja, essa proposta de Deus como um pai dirigindo-se aos seus filhos que estão quase morrendo, é o desespero de Deus em tentar salvar. E essa é a tônica do livro, né? Não é à toa que Isaías vai ser chamado de profeta da esperança, é porque o tempo inteiro, o tom do livro não está para a acusação em Israel, embora ela seja feita com todas as letras, sem passar panos quentes, mas o tom está na proposta. Eu estou dizendo o que está acontecendo com vocês para ver se vocês acordam, para perceber que o que eu quero de vocês é a felicidade de vocês. Parece quase esquizofrênico, mas não é. Porque é tipo assim, gente, não tem mais o que fazer. Mas se vocês voltarem, ainda dá tempo. Mas eu não sei mais o que eu faço com vocês. Mas se vocês me ouvirem, dá pra reverter tudo ainda. Mas ó, vocês estão em estado de putrefação que não tem mais o que resolver. Mas eu sou médico, eu dou conta de resolver. Então fica essa coisa, gente, é só pra dizer o seguinte, olha, agora ou nunca, vocês precisam aproveitar essa oportunidade, porque não é que eu não sou esse Deus que abençoa de geração em geração e tal, mas é porque vocês têm uma vida finita, vocês têm uma escolha limitada a fazer, né? Eu posso ficar aqui pelo resto da eternidade como eu sempre estive, né? É para vocês que eu tô fazendo isso, então me escutem, né? E aí no restante do capítulo 1 aqui ele vai falar sobre a questão do julgamento, a redenção de Israel, né? É o tempo todo essa mistura do juízo com o julgamento e a redenção, né? Porque você percebe que o juízo de Deus ele está associado com a sua misericórdia. Deus quer fazer o seu julgamento para poder salvar as pessoas, para poder redimir as pessoas. E pra gente encerrar o episódio, pastor, acho que a gente pode pular aqui pro capítulo 5, que o guia de estudo pede pra gente abordar, os primeiros versos. Aqui vai ser entoada uma canção, que é a parábola da vinha má. Vou ler na Bíblia a mensagem que esse texto é uma canção bonita aqui. Diz assim, vou cantar um cântico ao meu amado, uma canção de amor a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo, arrancou o mato, plantou as melhores videiras, construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha da qual se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo o que conseguiu foi uvas azedas. Agora, prestem atenção no que estou dizendo. Vocês que vivem em Jerusalém e em Judá, o que acham que está acontecendo entre mim e a vinha? Lembram-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela para que não produzisse o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha. Vou arrancar a cerca e deixar que seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordens às nuvens, não chovam sobre aquela vinha nunca mais. Vocês estão entendendo? A vinha do Senhor dos Exércitos de anjos é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são o jardim do qual tinham tanto orgulho. Ele esperou uma colheita de justiça e observou que eles se matavam uns aos outros. Ele esperou uma colheita de equidade e só ouviu gemido das vítimas. Essa é uma canção fantástica. Para mim, a coisa que mais me chama a atenção
na canção, né, nessa parábola em forma de canção, é quando Deus vira e diz que vai derrubar o portão, vai chutar o portão para que outro invada a vinha e a pise. Todo o tempo ele cercou a vinha, protegeu a vinha, fez tudo o que podia fazer para essa vinha produzir, e a vinha desprezou o dono. Agora o que ele faz? Ele fala, ok, vocês querem então viver sozinhos? Então eu vou abrir os portões e permitir que as nações vizinhas que estão aí às suas portas venham assolar vocês. E aí talvez vocês acordem e se lembrem de que o dono da vinha era melhor cuidador do que os estrangeiros. Essa forma como Deus descreve o que vai acontecer com eles é incrível. Me lembra um pouco, assim, quando você observa o panorama de Abraão, né? Você tem todas aquelas tribos que viraram, aquelas famílias que viraram tribos, né? Surgindo lá de Noé e do pós-dilúvio e tudo mais. E essa visão tribal das coisas, né? Cada um vivendo para si mesmo, né? Vários projetos de cidades de Caim, né? Cada um preocupando só com sua família, com sua sobrevivência. Aí Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu tenho um projeto diferente para você. Né? Através de você eu vou demonstrar um jeito de que todas essas outras tribos vão ser redimidas de Caim. Né? E você pega Israel, e Israel é essa vinha, né? É o tempo todo esse projeto de Deus. Olha, gente, se vocês seguirem isso aqui, vocês vão ver como é que todas as outras nações vão olhar e vão ser abençoadas, vão me conhecer, vão querer um relacionamento comigo. Só que o tempo todo, Israel não deixa de ser um projeto de Caim, né? Ele não se desvincula daquilo, ele quer o tempo todo voltar para aquilo. E aí Deus está falando assim, gente, vocês gostam tanto de Caim, né? Vocês gostam tanto de Babel, vocês gostam tanto desse projeto onde cada um vive para si mesmo e só se preocupa consigo mesmo. Tem uma galera muito legal que é fera em fazer isso, viver para si mesmo. São os assírios, os sírios, os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, e por aí vai. Vocês querem viver como eles? Tá aí, ó. Vocês não querem o meu projeto? Né? Então eu vou deixar o terreno infértil aqui para outras pessoas. E isso me lembra bastante a própria parábola que Jesus vai contar lá na frente, né? Em Marcos 11, se eu não me engano, 10, 11. 11, Marcos 11. Quando ele tá falando lá pros fariseus lá, só que ali inverte a coisa, né? A vinha é a propriedade dele e os caras querem ser donos da vinha, né? E ele vai lá para colher os frutos dessa vinha. E eles falam assim, não, essa vinha é nossa e a gente vai matar todo mundo que tentar pegá-la e tal. Então você percebe que a coisa não muda, né? Se você lembrar de João, quando João fala a respeito da videira, ele junta essas duas histórias. Porque ele pega a versão de Isaías da história, ele pega a versão de Jesus nessa parábola que ele levanta com os fariseus e agora traz a centralidade disso. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quando você junta com a parábola, o tronco dessa videira e a raiz dessa videira é Cristo, o agricultor é Deus, o Pai, e aí nessa versão, os ramos produzidos desse Cristo ou desse Messias são o povo de Israel. Ou seja, era o projeto perfeito. Quando aqui está sendo desprezado o modelo e está sendo produzido uvas ruins, uvas azedas, quem está produzindo são os galhos. O tronco é bom, a terra foi bem adubada, toda a erva daninha foi retirada, mas os galhos insistem em produzir algo diferente do que o tronco foi feito para produzir. Então, essa cepa de vinha que é adulterada pelos galhos e depois os galhos são cortados e jogados no fogo, como no texto de João, é uma expressão fantástica da aplicação dessa canção. Ou seja, o sonho de Deus era um lugar para Cristo vir e se cristalizar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na versão terrena. O broto de Jessé, né? A raiz de Davi. Que a gente vai ver de novo. Spoiler aqui, né? Estamos avançando no texto. Faz parte dele. A gente olha para trás e a gente fala assim, mas como é que Israel pode ser tão amado, tão abençoado, tão cuidado e ainda assim se encontrar em projetos de rebeldia, de esquecimento? Mas essa é a nossa luta diária, né, pastor? Eu acho que esse é o nosso desafio constante. O tempo todo a gente olha para o lado e o boleto chama atenção, olha para o outro lado, um cargo chama atenção, a pessoa amada, assim, ou desejada chama atenção, algum projeto de poder, tudo é candidato a ser um ídolo no nosso coração, né? E quando a gente se pega colocando isso no lugar de Deus, coisas que são boas muitas vezes, né? Porque o problema no ídolo não é que ele é ruim, é que ele ocupa o lugar daquilo que é pleno, né? E quando a gente coloca ele no lugar de Deus, a gente perde a referência, e sem a referência, sem a nossa identidade, de fato a gente não consegue lidar com o que é bom. E a gente consegue
ter esse dom de transformar coisas boas em coisas ruins, né? Coisas para o nosso egoísmo, para a nossa lascívia, para a nossa luxúria. E aí sim a gente começa a cair nesses sintomas, né? Porque de fato tudo começa no nosso coração. Qual de fato é a referência? Qual de fato qual raiz está plantada no meu coração, né? Eu tô plantado nessa raiz, eu tô ligado a essa videira que vai me fazer dar bons frutos por causa dela e não por causa de mim. E aí toda vez que eu tento produzir frutos, os frutos que saem são os frutos lá quando Paulo fala, né? Egoísmo, orgulho, inveja, né? Mas com a videira, amor, alegria, temperança, bondade, benignidade, cuidado com o próximo, amor, hospitalidade, tudo mais. Eu acho que essa é uma das principais... acho que é o grande desafio nosso é esse, né? Acho que a tônica de João nesse capítulo é bonito, porque ele fala... Acho que mais de 15 vezes ele fala... ligado, pertencer, aquele que pertence, aquele que tá ligado, quem tá ligado em mim, ligado, pertence. É o tempo todo essa tônica, né? Esse permanecer nele é a grande questão. Eu acho que são dois grandes textos que fecham esse bloco do capítulo 1, dois grandes textos da Bíblia. Um é esse de João, quando ele fala da videira, e o outro texto é o texto de Romanos, capítulo 1. Paulo resume ali de forma precisa o que acontece quando você não reconhece Deus como fonte primária. Quando ele diz lá a partir do verso 21, depois vale a leitura para quem quiser fazer em casa a leitura inteira, mas ele começa assim: porquanto tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E então Deus deixa-os à sua própria sorte, às suas próprias concupiscências. E aí vem toda a degeneração no restante do capítulo. É a história de Israel reproduzida num texto. E a nossa, né? Muitas vezes. Se a gente não seguir esse conselho de Isaías aqui, que Deus está falando o tempo todo, né? Abram os ouvidos, voltem-se para mim, venham conversar comigo, vamos colocar panos quentes aqui, vamos resolver panos limpos, vamos limpar o sangue que está escorrendo da sua mão e tal. Mas eu nunca matei ninguém. Mas não é assim que funciona, né? A questão é a perda da identidade, a perda da referência, e isso vai levar a gente para caminhos que, enfim, não são produtivos. São esses caminhos que Paulo aponta, que João aponta, que Jesus está apontando o tempo todo no seu ministério. Enfim, acho que o grande convite é esse, né? Precisamos arrazoar com Deus para conhecê-lo novamente, para tê-lo novamente como fonte da nossa identidade. Pastor, alguma consideração a mais? Acho que a consideração maior é a gente olhar para a nossa história atual e tentar encontrar quais são os elementos que de alguma forma roubam da gente essa centralidade em Deus. E como segundo momento, o que eu faço para tirar essas coisas e limpar esse terreno para que a vinha produza aquilo que Deus chamou para produzir. Ou seja, eu me permitir que Deus produza na minha vida os frutos que Ele sonhou e não os que eu estou sonhando. Como é que eu faço para ligar o meu sonho com o sonho de Deus e que coisas eu preciso tirar que estão atrapalhando isso? Eu acho que essa é a grande questão do fechamento e aplicação para a recuperação dessa identidade que se perde não raras vezes. É isso aí. Essa temporada está só começando. A gente tem muita coisa fantástica ainda para cobrir nesse livro, que é um livro maravilhoso. A gente tem a graça de Jesus Cristo já pintada para nós aqui a um tom maravilhoso, né? A gente vai ver o tempo todo esse convite, não, tá vindo aí o Messias, tá vindo aí aquele que vai resolver tudo. Se voltem para mim, venham, né, se relacionar comigo. Acho que vai ser uma jornada incrível esses próximos 3 meses e você é o nosso convidado para continuar cada vez mais aprendendo e crescendo em graça na palavra de Deus. Mais uma vez eu quero te convidar, vá lá em youtube.com/cristãoscansados para acompanhar a versão estendida da nossa conversa, porque aqui você só pega aí os melhores momentos, tá bom? Fique com Deus, a gente se vê na semana que vem. Um abraço, que Deus te abençoe. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.